ouça esta palavra. E disse-lhe Jesus: não temas, crê somente. O milagre da ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres mais impressionantes das Escrituras. Dos 4 evangelhos, 3 registram esse fantástico milagre feito pelo Senhor Jesus. São eles Mateus, Marcos e Lucas. Segundo o livro de Lucas, no capítulo 5, Jesus tinha acabado de desembarcar em Cafarnaum, e pelo contexto sabemos que ele vinha da região de Decápolis, onde havia libertado um homem possesso por espíritos imundos. Logo que chega à cidade, multidões de pessoas vão ao seu encontro, e é nesse momento que chega diante dele um chefe da sinagoga chamado Jairo, e suplica a Jesus que vá à sua casa e lhe impõe as mãos sobre sua filha, pois está muito doente, para que seja curada. Jesus de imediato atende ao pedido de Jairo e juntos seguem até a sua casa. O evangelista Marcos nos diz que do trajeto, do caminho até a casa de Jairo, Jesus é interrompido e levado a dar atenção a outra grande necessidade: atender a uma pobre mulher que há muitos anos sofria de uma grave doença e lhe suplicava para ser curada. Mas não entraremos em mais detalhes sobre essa história, pois ela é uma história para outro vídeo. Bom, enquanto Jesus atendia a pobre mulher doente, alguns mensageiros da casa de Jairo lhe trouxeram uma triste notícia sobre o falecimento de sua filha. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e verso 35, diz que, estando Jesus ainda falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. É aí que chegamos ao título desta mensagem, no verso 36, que diz: e Jesus, sem dar importância a estas palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. Somos informados pelo relato bíblico que, ao chegar à casa de Jairo, havia alvoroço e lamento das pessoas que choravam pela menina. Ao entrar, Jesus pergunta o porquê do alvoroço e do choro, se a menina estava apenas dormindo. Mas o texto diz que riam dele, pois sabia que a menina estava morta. E Jesus, mandando todos saírem, exceto os pais e os discípulos que com ele estavam, disse à menina: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Impressionante, não? Mas o que podemos aprender com essa história? Quais suas lições? Vamos começar analisando alguns pontos. Primeiro, não sabemos que doença a menina de Jairo tinha, mas sabemos que era uma doença grave e já estava em estado terminal, pois só o espaço de tempo que Jairo leva de sua casa até encontrar o Senhor Jesus, a menina falece. Segundo, não sabemos quem eram os que trouxeram a notícia do falecimento da filha a Jairo. Talvez parentes próximos, não sabemos, mas para aquelas pessoas a situação era irreversível. Poderiam até acreditar que Jesus poderia curar uma doença, mas ressuscitar um morto? Isso jamais. Enquanto estava doente e viva, ainda acreditavam, mas morta agora, impossível ser feito qualquer coisa. A falta de confiança deles fica evidente quando insistem com Jairo para não mais incomodar o mestre, pois a menina já havia falecido. Terceiro, mesmo após ouvir aquelas desencorajosas palavras, em nenhum momento o texto mostra da parte de Jairo qualquer atitude de desconfiança em relação a Jesus poder ou não curar sua filha. Sua permanência com Jesus e confortado pelas suas palavras mostra que Jairo acreditava que algo poderia ser feito. Jesus lhe havia dito para não dar importância àquelas palavras e lhe disse apenas para crer. Quarto, o poder das palavras de Jesus. Quando todos riam e acreditavam ser impossível fazer qualquer coisa que revertesse aquela triste situação, Jesus entra no quarto e com uma simples palavra trouxe de volta a vida da menina. Agora escute. Muitas vezes na vida enfrentamos situações difíceis, e algumas delas muito difíceis. Situações que aos nossos olhos e principalmente aos olhos dos que nos cercam são impossíveis de serem resolvidas.
Jairo havia ido em busca de Jesus para que curasse a sua filha, mas agora a sua filha estava morta. E para aqueles que cercavam Jairo não havia nada a ser feito. Mas antes que Jairo venha desfalecer com a má notícia, Jesus o conforta dizendo: não temas, crê somente. Esta passagem bíblica nos ensina que não importa qual seja o problema ou quão difícil ele possa se tornar, a palavra final sempre será de Deus. A situação havia saído do controle dos homens e não do controle de Deus. Enquanto diziam a Jairo: não me incomodes, Jesus dizia: não temas. Enquanto diziam a Jairo: não há mais nada a ser feito, Jesus dizia: não temas. Quando vamos em busca da pessoa certa e confiamos de todo o coração, o milagre acontece. Jesus já havia se deparado com várias situações irreversíveis, mas com a simples palavra as pessoas experimentavam o milagre de Deus. Ele dizia aos cegos: vejam, e eles viam. Ele dizia aos leprosos: sejam limpos, e os leprosos eram limpos. Ele dizia aos paralíticos: levantem e andem, e eles andavam. Ele dizia aos enfermos: sejam curados, e as enfermidades sumiam. Ele dizia aos endemoniados: sejam libertos, e imediatamente eles eram libertos. E ele dizia aos mortos: voltem à vida, e eles voltavam. Quais problemas te afligem? Que dificuldades te aterrorizam? Talvez aos seus olhos não haja solução, mas aos olhos de Deus tudo é possível. O que você está esperando para crer em Cristo e entregar a Ele todos os teus problemas? Faça isso agora, pois só Cristo pode te ajudar.